família, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Se você ainda consegue me ouvir depois desse grito, eu vou mostrar aqui para vocês um dos vídeos mais bem feitos, explicando de forma rápida e prática como países que eram prósperos, tinham tudo para se desenvolver muito mais do que grandes potências, simplesmente foram jogados no lixo e hoje, né, a população clama. Você vai ver aqui, junto comigo, com base técnica, inclusive, com dados oficiais, que esses países prometiam, estavam na frente, inclusive, de grandes potências, e hoje, meus irmãos, foram destruídos, andam se arrastando, tentando se recuperar, graças ao maldito comunismo. Veja só esse videozinho aqui, quero agradecer ao nosso irmão Alan, que foi quem nos enviou. Alan, tamo junto, ele é do SOS Oficina, um canal muito bom. Você entre lá, tem um Camaro vermelho no canal dele, tá certo? Vamos lá, ó. Eu vou te contar, e a nossa audiência, como destruir um país. Ah, isso aí a gente quer saber quem quer saber. Caminho. Queremos saber. Está bem encaminhado. Bem empenhado. Vê se tem semelhança. Eu trouxe uns slides para matar o relato da esquerda. Sim. Tá. Então, se você quiser, começamos. Temos 3 exemplos de países que estavam muito bem, veio o populismo de esquerda assim, e hoje estão muito mal. Certo, vamos lá. Quer ver? Começamos então. Cuba. Per Cuba. capita de Cuba em 1950, Certo. 11.300 dólares. Para você ter uma ideia, hoje o Brasil tem 7.544 dólares de per capita. Segundo país no mundo a transmitir TV. Primeiro país da América Latina a ter iluminação em 1889. Primeiro país da América Latina a ter automóvel em 1900. Primeiro país da América Latina a ter ligação sem telefonista. Eu lembro, estava aqui em São Paulo e tinha que ligar para o 107, em 1980 e pouco. Em 1906, Cuba já não precisava disso. Foi o primeiro país da América Latina a ter máquinas de raio-x, em 1908. Primeiro país do mundo a ter um hotel com ar-condicionado, em 1951. Caramba. Tinha mais salas de cinema que Nova York e Paris. Caramba. E o 8º salário industrial do mundo, antes do populismo de esquerda. Quer ver como está hoje? Queremos, antes de papai Fidel. Olha agora. Olha, 70% das famílias vivem com menos de 3,8 dólares por dia. Salário mínimo de 87 dólares e máximo de 386. Esses 87 dólares equivalem a 4 horas de internet numa lan house. 38 carros por cada 1.000 habitantes. É como Caramba. Angola e Tajiquistão. E convido que você me diga onde está Tajiquistão. Ninguém sabe. Nem onde fica. Nisso, Ásia Central. 3 telefones por cada 100 habitantes. E o per capita somente melhor que Haiti. Que Isso foi coisa, depois Que do coisa. populismo. Do Mar Vermelho. Segundo país, Depois do Venezuela. Fidel. Antes de ir para Venezuela, meus irmãos, você tá vendo? A gente hoje olha para esses países e a gente tem dó, né? Tem pena do povo e vê o pessoal sofrendo tanto, tão falido, né? Mas veja, eles foram muito mais ricos do que nós. E se você entender isso, países que já foram mais ricos do que nós e chegaram a essa situação, ainda tem gente, né, que continua achando que o Brasil é como se fosse inesgotável as suas fontes. E não é. O Dr. Enéas já alertava isso há muito tempo. Ele dizia, olha, todas essas safras que estão sendo entregues aqui por essa turma da esquerda, ela é única. Foi feita pelo próprio Criador, das mãos do Criador. Quando acabar, vai restar o que a própria Vale está demonstrando, né? A nossa Vale, que só essa empresa, se fosse administrada, mal administrada, ela poderia dar ao Brasil, sendo mal administrada, ela poderia dar autossuficiência ao país, por causa dos seus commodities, né? O material que ela arranca ali do solo. Porém, ela não está mal administrada, ela está sabotada. Ela atende a um interesse alienígena, como disse o Dr. Enéas. Então, essa empresa deixa buracos na nação, literalmente, buracos que uma hora ou outra desmorona em cima da população, ceifando várias vidas. Já aconteceu por 2 vezes e vai acontecer de novo. É isso que fica para o país, em troca de migalhas, de esmola. Não, mas essas empresas, elas doam muito para cidades próximas ali. Ela doa migalhas do que ela mesma leva. O verdadeiro ouro, o verdadeiro tesouro, ela vai levando e dá algumas doações. É como se, mais ou menos, você fosse fazer aniversário e alguém roubasse o bolo, os salgadinhos, o refrigerante e depois te desse um copo e uma fatia de bolo. É isso que você tem da sua própria festa. Festa é essa, né? Paga pelo próprio Criador, que deu esse presente ao povo brasileiro e está sendo levado daqui. Felizmente, meus irmãos. E aí veja, né, que o pessoal nem acha que não é inesgotável. E não é inesgotável. Logo, logo no Brasil
só vai restar buracos. Veja agora, vamos para Venezuela. Venezuela. Aí estamos. Olha Antes do socialismo, antes. era chamada Venezuela Saudita, porque tinha a maior reserva petroleira do mundo. Os venezuelanos eram os maiores consumidores de whisky do mundo. Entre 1959 e 1983, o desemprego era um dos mais baixos da região. E nos anos 70, os venezuelanos tinham o maior poder de compra entre os países da América Latina, quase 3 vezes maior que os brasileiros, segundo a OCDE. Vamos ver Venezuela hoje? Como é que Depois do socialismo, 94,5% da população por baixo da linha da pobreza. A inflação de 2020, 2.959,8%. 2021, 686,4%. 2022, 114%. Salário mínimo, $39, isso já incluindo $10 de ajuda de alimentação. Esmola. Não tem mercadoria nos supermercados e as multinacionais foram embora. E em 2021, os cidadãos venezuelanos perderam em média 10 quilos por falta de alimentação. Que loucura. E por último, Argentina. Antes da gente chegar na Argentina, que a gente torce muito pelos nossos irmãos, que eles se recuperem agora, né? E eu vou deixar para comentar da Argentina na hora da Argentina, mas veja, a Venezuela, e eu tava vendo a quantidade de petróleo que eles têm, né? O pessoal falando assim, o que eles têm de reservas, eles eram para ser mais ricos do que esses países que a gente vê lá na Ásia, muito mais ricos, né? O pessoal fala tanto, não, eu fui para aquela cidade deslumbrante, esqueci o nome da danada aí, Dubai, né? Olha como eles são ricos, isso é graças ao petróleo. A Venezuela tem mais petróleo do que os caras, meus irmãos. E por causa de um imperador, né, de um cara que se sente dono do povo, acha que a população é como animais e pertencem a ele, né? O povo já disse não a esse cara, ninguém ajuda, deixa o coitado do povo lá morrendo. Até porque isso é uma estratégia da esquerda, eu já disse para vocês isso em outros vídeos. Esse povo desesperado, né, que já foi muito mais bem de vida do que os brasileiros, agora querem correr para o Brasil e vários outros países, né? E a esquerda adora isso, por quê? Porque são pessoas que chegam desesperadas e precisam de amparos, e vão ser amparados pela esquerda, né, que é justamente quem causa isso no globo. Mas aí eles acolhem, né, criam a chamada política populista, que é exatamente isso. Não, olha aqui, ó, tem esse benefício, eles chamam de benefício, né? Você ganha esse benefício aqui, tem filho, toma mais esse benefício, é casado, toma mais esse benefício, só que eles não têm essa grana. Então eles tiram de quem está produzindo para dar a esse que não está, sendo que não tem nem, né, para o que já está produzindo. E aí o que é que acontece? Um empobrecimento em massa, porque não existe almoço grátis. É aquela história, o pessoal tem, e eu tento corrigir isso aqui em casa. Aqui no Nordeste a gente costuma dizer, não, vamos comer lá em casa, tem mais, a gente coloca mais uma aguinha no feijão. Eu odeio esse ditado, porque se você colocar água no feijão, principalmente quem trabalhou no pesado, eu já trabalhei descarregando carreta, lá no depósito da Multi, é vizinho de uma empresa chamada Bonanza, 2 galpão que tem, eu trabalhei na Multi, né, nesse galpão. E se você, naquela hora, o trabalhador, ele comer um feijão com muita água, só tiver água, não tiver feijão, ele não tem força para trabalhar, que a gente tem que tirar aqueles fardos, né? Eu acho que hoje não é mais assim, mas naquele meu tempo era. Você pegava o fardo aqui e joga para lá, pega aqui e joga para lá. Você passa horas fazendo isso. Se você não tiver comido bem, uma alimentação como um feijão, né, uma farinha e tal, se você não comeu bem, tinha mais caldo no seu feijão, você vai desmaiar, você vai cair de fome. Então essa história de vem pra cá que onde come um, come dois. Se você pegar a comida de um e dividir para dois, fica os dois com fome, nenhum dos dois produz. E a esquerda, né, popularizou esses ditados e a gente vai repetindo essa merda, né, sem parar para pensar. Se você pegar o prato que é o suficiente para você comer e completar suas tarefas, você dividir para dois, vai ficar os dois com fome. Não é assim que faz as coisas. Você vai trabalhar para conseguir alimentar os dois bem. Você vai tentar prosperar para fazer isso. Se você dividir o seu prato, que é para um, para dois, vai ficar os dois com fome. É duro ver isso, mas é a verdade. Deixa a gente ir para a Argentina agora. A Argentina, olha só, a Argentina já foi um dos países mais ricos do mundo, se não o mais. Olha isso. Que você gosta tanto, vamos colocar. 1895 era o maior PIB do mundo, acima dos Estados Unidos e Bélgica. Teve o primeiro metrô da América Latina em 1913, 55 anos antes que São Paulo. Um argentino era em média 29% mais rico que um francês, 14% mais rico que um alemão,
3 vezes mais rico que um japonês e 5 vezes mais rico que um brasileiro. E em 1946, a Argentina tinha o 8º PBI per capita do mundo. Parece mentira, né? Maior de todos em América Latina. E hoje, 50% da população pobre, 68% das crianças menores de 13 anos pobre e comprometimento do desenvolvimento cognitivo por falta de uma boa alimentação. 70% dos jovens cursando ensino médio querem sair do país. A inflação dos últimos 12 meses foi superior a 100%. Um aposentado recebe R$828 por mês e um preço R$1.142. E as reservas líquidas do Banco Central são negativas. Isso é o populismo de esquerda, gente. Estamos chegando lá. O pior é isso que o apresentador falou aí no final. A gente tá chegando lá. Quanto mais eles criam esses tais benefícios, meu irmão, mais eles empobrecem e generaliza essa pobreza, tornando inclusive muitas dessas pessoas que acham que não, eu só posso sobreviver com isso, dependendo dessas rendas, elas ficam presas nisso quase como se fosse uma coisa viciante e deixam de explorar o seu próprio potencial, sabe, família? É esse o grande problema. A gente tem que se esforçar para a gente conseguir as nossas próprias coisas. O que eu sempre falo, e eu que nasci e me criei aqui no Nordeste, 40 anos aqui, né? Eu posso dizer para você que o que faz falta aqui para um nordestino, para uma pessoa, que seja de onde for, o que faz falta às vezes é a capacitação, certo? Era isso que eu queria ver mais no Nordeste, né? Às vezes você quer uma determinada profissão e aí não tem um curso aqui, você precisa ir para uma capital. Faz parte também, né? Mas seria bom, já que é um país que cobra tanto imposto, de criar esses cursos. Não precisava nem ser de graça, mas que tivesse, né? Para que aí sim a pessoa tenha chance igual de estudar, né? Mas você vê o contrário, os caras querem tornar o ensino cada vez mais pífio, cada vez mais débil, que é para manter a pobreza, né? A manutenção da pobreza. Na verdade, a esquerda trabalha para isso, pela manutenção da pobreza. Eu acho que a Argentina agora está num rumo certo, ela tem alguma chance, né? O Milei deve colocar o país nos rumos de novo. E se isso acontecer, meus irmãos, acredito que ele vai passar um bom tempo no poder. O que mais me assusta é que nós não vimos medidas como essa, por exemplo, de expulsar uma plataforma como o X, né, vindo da Argentina. Mesmo a Argentina destruída, tomada pela esquerda, o processo deles de... Como é que eu coloco, meu Deus, que não pode mais questionar isso? Eu não estou questionando, né? Mas o processo de escolha de líder deles, né? Falar assim, a gente sabe que é o processo, é lei, né? Mas o processo de escolha de líder, né? Onde a pessoa vai lá e escolhe o seu, é muito melhor, do meu ponto de vista, do que o brasileiro, né? Não pôde ser fraudado. E a rede X não foi banida da Argentina, né? Eles não chegaram a tanto. Isso mesmo a Argentina atolada em dívidas, mesmo a Argentina totalmente dominada pela mão da esquerda. E mesmo assim os hermanos foram fortes o suficientes e corajosos para não deixar que isso acontecesse. Eu acho que o Brasil também ia ser assim, né? Mas o Brasil acabou pegando uma grande melancia, que eu também não quero nem citar o nome para não atacar, que acabou, né, anestesiando a nossa população, que a gente estava no rumo argentino também, né, se levantando, fazendo protesto, mas aí chegou esse entorpecente e disse, não, deixa que eu resolvo tudo, vamos, confiem tudo em mim, depositem as suas esperanças, depositem a fé em mim, né? Chegou lá, não fez nem metade do que deveria, e até hoje ainda continua anestesiando a população. Esse é o grande problema. Vocês sabem do que eu estou falando, é uma família inteira, e eles estão aí na liderança, mas espero, né, que cada vez mais as pessoas comecem a perceber isso e entendam, meus irmãos, que é preciso se levantar em um momento, né? Tem formas, como a própria Argentina demonstrou, democrática de fazer essas coisas, e é possível fazer. O que a gente não pode é se acomodar e achar que é assim mesmo e que não tem como mudar, porque os outros países que pensaram assim, olha a situação que chegaram, e o Brasil não demora muito para chegar, porque não tem reserva do mundo que aguente todos esses abusos o tempo todo, certo, meus irmãos? Então é isso, passa esse vídeo adiante, mostra para mais pessoas, porque tem gente ainda que acha que é lado A ou lado B. Não tem lado A, lado B, C e D, só tem o certo e o errado, é isso. Ponto final. Fique com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui.